Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. Para tratar de um tema que ainda é um tabu em nossa sociedade, mas que precisa ser cada vez mais discutido entre todos, o direito dos homossexuais, nós estamos com a juíza de direito, doutora Cláudia Tomé Toni, que é juíza nos juizados especiais, mas que militou muito tempo em direito de família, né, doutora? Exatamente. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, te agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho, enfim, do meu livro, que é o resultado da minha tese de doutorado, defendida ano passado na PUC, aqui em São Paulo. Doutora, como é que a senhora se encaminhou para pensar no doutorado num tema que no direito, mais do que até na sociedade, ainda é um tabu? Muitos sequer reconhecem a possibilidade da legitimidade da união homossexual, né? Então, tudo começou assim. Minha área de estudos sempre foi o direito penal. Eu fiz mestrado na PUC, né, em direito penal, orientada pelo Dr. Disseu de Mello. E eu trabalhava há 4 anos e meio na vara de família quando eu decidi retomar os meus estudos para fazer minha tese de doutorado. E, enfim, como eu estava assim, um pouquinho distante do direito penal por conta do trabalho excessivo tal, na vara de família, eu resolvi que a melhor solução para mim seria unir os dois temas. Então, unir direito de família, direito civil com direito penal. Mas isso era algo assim, muito difícil, muito custoso, porque são 2 disciplinas muito distintas, né? E eu sabia que eu ia ter muito trabalho para conseguir conjugar os interesses e escrever algo novo, porque uma tese de doutorado pede uma novidade, né? Uma inovação científica. Enfim, e um dia eu li um livro do Dr. Euclides de Oliveira sobre união estável, e lá nos últimos capítulos ele falava da diferença entre os companheiros e os cônjuges na legislação penal, porque em determinadas situações o cônjuge tem uma pena agravada e o companheiro, que também se vale da intimidade do lar, não tem, né? E que não é justo, porque na verdade a reprimenda é exatamente para impedir que essa intimidade seja um permissivo para violência, para ameaça, enfim, para crimes diversos. Falei, bom, ótimo, achei o meu tema, vou escrever. Então, inicialmente eu pensei em escrever sobre a união estável no direito penal. Enfim, e isso eu tive que colher uma série de material, fazer uma pesquisa grande, e no meio do caminho surge a Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata da violência doméstica, e a Lei Maria da Penha, lá no parágrafo único do seu artigo 5º, fala a respeito da união homoafetiva entre mulheres. Porque a Lei Maria da Penha, ela se destina à vítima mulher. A vítima mulher, exatamente. Então é para coibir a violência moral, enfim, patrimonial, física, contra a mulher, né? E no parágrafo único desse artigo 5º, depois de descrever todas essas modalidades de violência e que elas podem ocorrer num lar formado por pessoas com determinado vínculo, não só o conjugal, portanto trata da união estável também, ela fala que independe da orientação sexual desses indivíduos, deixando claro que nós poderíamos admitir uma mulher vítima e uma ofensora vítima numa relação amorosa, né? E com o advento da legislação, como ela faz uma mudança na legislação no Código Penal, ela fez uma mudança, eu tive que tratar do assunto na minha tese. Eu falei, bom, agora eu vou ter que colocar na minha tese essa questão da relação homoafetiva. Surgiu assim. Então eu fiz uma sugestão para a mudança de alguns artigos no Código Penal, para equiparar, então, o cônjuge ao companheiro heterossexual e ao homossexual nas situações possíveis, né? E foi assim que surgiu. Mas aí, enfim, a minha tese ficou gigantesca, né? Porque, enfim, se transformou em algo com 300 páginas, com interesse acadêmico, evidentemente, mas, assim, é algo que eu teria muita dificuldade para divulgar em outros meios. Como eu tinha muito material, né? Enfim, eu tinha feito uma pesquisa grande sobre as decisões todas nos tribunais no Brasil, eu resolvi fazer um manual compilando essas decisões
e dividindo por temas e temas que eu achava assim, relevantes que fossem tratados. Então, partilha de bens, benefícios previdenciários, alimentos, enfim, o direito penal mesmo. Eu também falo da Lei Maria da Penha no livro. E assim que surgiu essa ideia, enfim, de fazer um manual e que, enfim, para que outras pessoas pudessem ter acesso ao resultado desse meu trabalho. E a receptividade, doutora, não só... A primeira questão que vem à tona aqui para a gente imagina a dificuldade dentro do meio da senhora, quando a senhora falou, vou lançar um livro sobre o Manual dos Direitos dos Homossexuais. Entre os operadores de direito, esse mundo ainda um pouco preconceituoso, qual foi a reação dos pares da senhora? Então, assim, não é muito fácil, né? Não é nem assim uma questão dentro da própria magistratura ou do meio jurídico. Na verdade, o preconceito, infelizmente, ele se estende, né? Por toda a nossa sociedade e tal. Então, evidentemente, eu ouvi uma série de críticas a respeito, assim, conselhos, não, mas não faça isso, não se envolva com esse tema, enfim, não há necessidade, você já tem o seu trabalho e tal. Eu falei, bom, mas isso não é uma questão de opção, enfim, eu acho que quando a gente tem uma boa ideia, e eu acho que foi uma boa ideia desde a minha tese até agora, eu acho que você tem a obrigação de colaborar com a sociedade e mostrar para a sociedade uma outra forma de enxergar o problema, né? Não simplesmente negar a existência, porque a gente está numa situação que a gente não pode mais fazer isso, mas mostrar para as pessoas, não, isso é natural, isso não é um problema grave, né? As pessoas têm que ser aceitas, porque a gente, para viver num Estado democrático de direito, a gente tem que aceitar a diferença e a gente tem que trabalhar com isso, né? Então, vamos encarar o problema de frente e fazer o que a gente tem que fazer, procurar a solução para ele, né? Então, enfim, eu sofri muito preconceito, eu já fui a alguns programas de televisão e as pessoas me perguntam, mas você é homossexual? Eu falei, não, gente, eu não sou homossexual, eu sou heterossexual, sou uma estudiosa do direito, adoro o direito, adoro a minha profissão. Transportando isso, então se alguém estuda o direito penal, isso é um criminoso? Exatamente, tenho a maior paixão pelo que eu faço. Enfim, foi uma forma assim, de divulgar um trabalho científico que eu fiz, tal, nada além disso. Tive preconceito? Tenho, mas eu não sou uma pessoa que tem medo desse tipo de coisa, graças a Deus. Eu acho que eu sei ousar e conheço as minhas limitações, mas eu sei ousar, sei até onde eu posso ir. E, enfim, acho que deu certo, era aquilo que eu queria. Tá certo. Agora vamos pensar no leitor que busca informações extremamente úteis. A senhora compilou aqui não só a legislação, como a jurisprudência, a forma como os tribunais têm interpretado a lei e, às vezes, até inovado diante de fatos, né? Procurando adequar a uma relação. Como, infelizmente, a gente não tem uma legislação federal, né, que pudesse regulamentar a matéria como um todo, que seria o ideal, nós temos, assim, decisões muito diferentes no Brasil. E eu imagino que, para um leigo, é uma dificuldade tremenda de entender por que no Rio Grande do Sul, por exemplo, que foram os pioneiros nesse reconhecimento desses direitos, são pioneiros e em alguns estados no Nordeste, o juiz simplesmente extingue o direito sem apreciar o mérito, dizendo, não, isso aqui não existe para mim, eu desconheço, então eu vou julgar extinto, não vou nem apreciar o mérito. Então eu imagino para o leigo que é algo muito difícil de se entender, porque na verdade a gente tinha que ter uma legislação que fosse uniforme e que essas decisões pudessem ser uniformes também, mas infelizmente não é. Mas graças a Deus, os juízes têm tomado a dianteira do legislativo, e não é só nesse tema, porque a gente teve a mesma coisa em relação à união estável, porque a união estável, na verdade, é fruto de uma construção jurisprudencial, né? Como, aliás, começou em São Paulo, né? Exatamente. Então, graças a Deus, os juízes passaram a entender que era uma realidade, a união de fato era uma realidade, ela tinha que ser reconhecida e a ela tinha que ser atribuídas consequências jurídicas, porque ela já era algo corriqueiro na sociedade, né? E com as relações homoafetivas, a mesma coisa.